Oi, sejam todos bem-vindos ao canal Amor, Luz e Espiritualidade. Eu sou Lúcia Diniz. Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, seu sobrenome significa homem natural de Queriote. Ele era da tribo de Judá, sendo o único apóstolo que não era galileu. Então, o Iscariotes não era o sobrenome dele. Era como o povo antigo falava, né? O primeiro nome da onde a pessoa era, né? Então, Judas Iscariotes é Judas, que era um homem que veio de Queriote, da tribo de Judá, sendo, então, o único apóstolo que não era galileu. Judas Iscariotes foi o apóstolo que traiu Jesus, ou seja, ele o identificou com um beijo e o vendeu por 30 moedas de prata. Ele levou os soldados romanos ao jardim aonde Jesus se reunia para rezar, aonde ele ficava meditando. Então ele levou os soldados até ali e tinha alguns apóstolos também no local e alguns seguidores. E na frente dos guardas, ele deu o famoso beijo que identificou o líder do grupo. Ele tinha que mostrar para os soldados quem era o líder, quem era Jesus. Então, ele combinou que, como tinha muitas pessoas ali, apóstolos, seguidores, todo mundo ali reunido próximo a Jesus, ele foi lá e deu um beijo no rosto de Jesus para mostrar para os soldados que ele era o líder do grupo, que ele era Jesus Cristo. Aqui mostra Judas Iscariotes, né, com as 30 moedas de prata. Quando Judas Iscariotes entendeu que os soldados romanos iam crucificar Jesus, ele rapidamente devolveu o dinheiro ao sumo sacerdote e aos anciãos e disse-lhes que ele havia pecado contra Deus. Vamos entender uma coisa importante aqui. Judas Iscariotes foi levado na conversa, foi ingênuo, foi manipulado pelos sacerdotes, que eram sábios, que eram homens muito inteligentes. É importante entender que Jesus ia morrer, Jesus estava ciente que ele morreria. Então, Judas Iscariotes foi uma peça importante, né, para que Jesus cumprisse a sua missão. Entendem? Eu não considero Judas Iscariote do mal. Claro, ele usou o livre-arbítrio, ele foi ambicioso pensando nas moedas, mas ele nunca pensou que falar aonde estava Jesus o levaria a ser crucificado. Judas Iscariotes, quando entendeu isso, ficou horrorizado, correu devolver tudo. Falou, não quero mais, estou pecando contra Deus. E ele se arrependeu. Todavia, apesar disso, os romanos zombaram dele e disseram que o acordo de entregar Jesus era irreversível. Ou seja, mesmo ele devolvendo as moedas, eles não libertariam Jesus Cristo. Então Judas, triste, magoadíssimo, se sentindo assim horrível por se deixar levar pelas palavras bonitas dos sábios sacerdotes, foi lá e se enforcou. Totalmente arrependido daquele ímpeto, daquela ação impensada que ele teve. Agora vamos entender um pouco. Judas Iscariotes é o homem cujo boneco é espancado anualmente na Páscoa. O malhar o Judas, sábado de manhã, na véspera do dia da Páscoa da Ressurreição. O nome dele é proibido de ser dito na Alemanha. Aqui a gente tem os 12 reunidos com Jesus Cristo.
Judas Iscariotes foi uma figura bastante importante para Jesus. Foi ele que levava as pregações aos habitantes da Judéia. Como Judas Iscariotes não era um galileu, ele morava em outra região, então ele começou a falar de Jesus Cristo nessa região. E ali ele começou a divulgar, a compartilhar tudo que ele vivenciava, né? Vendo Jesus no dia a dia. Porque os apóstolos, sim, tiveram a missão de compartilhar os ensinamentos depois que Jesus foi crucificado. Mas muita coisa que acontecia no dia a dia, enquanto Jesus estava vivo, os apóstolos também compartilhavam, comentavam com suas famílias, com seus parentes, com seus vizinhos, situações dia a dia que aconteciam, situações que Jesus fazia e que os surpreendia. Então, sim, todos tiveram a missão após a morte de Jesus. E nisso Judas Iscariotes não foi possível realizar, porque ele totalmente triste e frustrado de ter se deixado levar pelas palavras bonitas, pelos sábios sacerdotes. Ele ficou tão arrependido, tão triste, tão horrorizado com o que ele tinha feito, que ele se puniu se enforcando. Mas enquanto ele foi vivo, nessa região diferente da onde, né, afastado um pouco, a Judéia um pouco afastada lá da Galileia, ele falava com todo mundo da sua região. Ele já divulgava Jesus Cristo e todas as maravilhas que ele via Jesus fazer, ele já compartilhava com os vizinhos deles, com parentes. Judas vivia onde hoje fica Israel. Então os habitantes daquela região, naquela época principalmente, se achavam intelectualmente superiores aos moradores da Galileia. Os habitantes da Judéia se achavam mais inteligentes, muito melhores, superiores aos moradores da Galileia. Para eles, né, que moravam nessa região que hoje é Israel, o pessoal da Galileia era pessoal simples, rústico, atrasado, caipira, usando uma linguagem popular hoje em dia, né? Eles achavam que o povo da Galileia era insignificante. Então, quando eles ouviam de um morador ali da região deles, que era Judas Iscariotes, sobre Jesus, eles começaram a valorizar essa informação, começaram a ficar impressionados, começaram a querer saber mais sobre Jesus Cristo, porque eles estavam ouvindo todas essas informações de um morador local, alguém que eles respeitavam e que eles consideravam, né, igual eles, né, inteligentes, superiores. Então, se um morador dali, que nasceu ali, falava tão bem de Jesus Cristo, eles também deveriam se atentar e descobrir mais sobre esse Jesus Cristo. Então, entenda que Judas Iscariotes foi muito importante também na divulgação, né, dos ensinamentos de Jesus Cristo. O fato de Judas, um local, falar bem de Jesus naquela região ajudou muito a abrir as portas para o nosso líder Jesus. Quando os moradores dali ouviam alguém do própria região, do próprio povo, falar tão bem, ficar maravilhado com Jesus Cristo, fez com que eles valorizassem, se interessassem e fossem cada vez mais aprender e se aproximar de Jesus Cristo. Então vejam a importância de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes também era o tesoureiro de Jesus. Judas Iscariotes era quem fazia a administração do dinheiro recolhido durante as pregações.
Pensem assim, Jesus saía andando, falando de Deus, dos ensinamentos, o povo seguia ele, os apóstolos seguiam ele. E ele ia andando e falando de região em região. Em alguns lugares, algumas pessoas doavam dinheiro para Jesus, para o grupo de Jesus. E Jesus confiava a Judas Iscariotes guardar esse dinheiro e ser sábio para ir gastando conforme precisassem, com comida ao longo do caminho. Então, lembrando que as pregações são itinerantes, ou seja, não eram fixas, eles andavam, né? Jesus ia andando, falando, pregando, contando as parábolas. Então, isso prova que Jesus confiava em Judas Iscariotes. Ele não daria o dinheiro que no futuro alimentaria ele, os apóstolos, a alguém que ele não confiasse. Judas Iscariotes foi sim um homem de confiança de Jesus. Jesus afirma, inclusive, que haveria a traição de um dos seus discípulos. Então, Judas Iscariotes foi cúmplice de Jesus Cristo e o ajudou a cumprir o seu destino. Eu fico muito triste em ver que algumas pessoas só falam mal de Judas Iscariotes e apedrejam, né, o traidor. É fácil apontar o dedo, mas todos nós somos humanos. Todos temos ações boas e todos temos ações ruins. Judas Iscariotes também teve muitas ações boas, mas teve a falha de usar o livre-arbítrio, de cair em tentação e na lábia, na manipulação. Judas Iscariotes foi cúmplice de Jesus Cristo e o ajudou a cumprir o seu destino. Ele foi peça fundamental para Jesus cumprir a missão dele. Cristo sabia da sua morte. Como permitiu que ela acontecesse? Por ser a missão dele. Nos textos bíblicos, Jesus avisa pelo menos 3 vezes aos seus seguidores que ele será morto. Ele estava plenamente consciente que ele morreria, que ele seria morto. Aqui nós temos a imagem dos 12 apóstolos, né? Sempre Jesus ao centro e os 12 apóstolos próximos. Judas nunca foi o seguidor mau que trai Jesus, seu mestre. Ele é o amigo mais próximo, o que compreendia melhor, que o entregou para as autoridades porque assim Jesus queria. Judas agiu a serviço de Jesus. Então entendam, Judas traiu Jesus? Sim, mas Jesus sabia. Ele falou que alguém ia trair ele. Ele precisava que alguém o traísse para que ele conseguisse cumprir a missão que foi dada a ele. Então não vamos julgar tanto Judas Iscariotes. Todos nós erramos, todos nós pecamos. Por que vamos deixar de ver tudo que Judas Iscariotes fez de bom e só acusa ele por um único erro? Quantos erros cada um de nós já cometeu nessa vida? Por que seria justo julgar Judas Iscariotes por uma única ação? E todos nós na vida já fomos enganados, acreditando em pessoas que falam bonito, e depois a gente, quando toma consciência, vê que agiu errado, que confiou, que acreditou. Judas Iscariotes aconteceu exatamente isso. Ele era humano e errou, mas ele agiu a serviço de Jesus, porque Jesus precisava que alguém traísse ele. Estava escrito isso, para que se cumprisse a missão de Jesus Cristo aqui na terra. Judas Iscariotes, então, somos todos nós, quando traímos o projeto do Evangelho, deixando de seguir os seus ensinamentos. Olha para a gente refletir sobre isso. Toda vez que a gente deixa de seguir Jesus, então a gente é Judas Iscariotes. Cada vez que a gente cai em tentação,
seja por dinheiro, seja por algum vício, ou a gente agindo mal com alguém, a gente também está sendo Judas Iscariote. Quando a gente deixa de seguir o ensinamento de Jesus, todos nós nos tornamos Judas Iscariotes. Então, vamos aprender a valorizar Judas Iscariotes. Ele errou, sim, mas ele fez muita coisa boa em vida. E o arrependimento dele foi total. Ele, somente o peso da consciência dele já foi uma punição imensa para ele. Então vamos lembrar de Judas Iscariotes como alguém que foi importante para cumprir a missão de Jesus e ver as coisas boas que ele também realizou em vida. Nunca julgá-lo por um único erro, porque nenhum de nós deixa de ser pecador. Todos nós somos pecadores. Todos nós cometemos erro. Então ninguém de nós nunca poderá julgar ou apontar o dedo para o outro se achando melhor que ninguém. Jesus fez uma revelação em particular para Santa Faustina. Vocês lembram da Santa Faustina? Quem acompanha o canal aqui, no vídeo sobre o Terço da Misericórdia, conta que essa era uma irmã, a irmã Faustina, né? Estava isolada e recebeu a visita de Jesus. E uma das visitas que Jesus fez a ela, Senhor Jesus falou para ela: se o povo soubesse o destino de Judas, abusariam da minha misericórdia. Ou seja, ele perdoou Judas. Judas se arrependeu e isso é o mais importante. Quando a gente se arrepende, a gente é perdoado. E Jesus, com a sua imensa e divina misericórdia, perdoou Judas. A própria consciência de Judas o culpou imensamente a ponto de tirar sua vida, de não querer mais viver, tamanha culpa e o arrependimento daquela ação. Então Jesus contou para Santa Faustina, né, que se soubessem o destino de Judas, o povo abusaria da misericórdia minha. Ou seja, ele perdoou Judas. Porque Judas se arrependeu. Jesus, eu confio em vós. É o que sempre Jesus falava quando visitava a Santa Faustina, a irmã Faustina. Essa fala de Jesus para a irmã Faustina, que faz parte dos livros que ela escreveu e que foi documentado, somente nos prova que a misericórdia de Deus é infinita, sempre que houver arrependimento, e com certeza absoluta, tudo nos prova que Judas Iscariote se arrependeu demais. Mas, sim, ele fez um monte de coisa boa em vida. Vamos parar de julgar uma pessoa por um erro e esquecer tudo que ele fez de bom. Aqui mostra a irmã Faustina, né? Ela recebia a visita de Jesus Cristo, que pediu para ela, né, pintar essa imagem foi pintada por ela, por inspiração, e escrever: Jesus, eu confio em vós. E nessas visitas, uma vez ele falou que Judas havia recebido a sua misericórdia. Então, se Jesus perdoou a Judas, quem somos nós para continuar apontando o dedo, julgando e condenando Judas Iscariotes? Eu desejo amor e luz a todos.